Porque cada experimento vai te mostrar, te dar um feeling se aquele é ou não é o caminho. Então, vamos pegar até o exemplo lá do Darwin, né? Que foi. Não, foi Malthus, que experimentou com ervilha, Uhum. que fez aqueles Sim, experimentos de sim. genética lá no Aham. passado. Era um padre, né? Exato. Naquela época, genética era um problema complexo. Porque ninguém sabia Uhum. de onde vinha ou pra onde ia. Aham. Tá ligado? Gene, ninguém entendia o que isso era. Então, o cara começou a fazer cruzamento de ervilha. Pegou uma ervilha laranja e uma ervilha verde, e aí ele começou a tentar misturar, né, fazer a polinização de uma com a outra, sei lá como é que funciona. E aí ele via que às vezes saía verde, às vezes saía laranja. Por que que sai verde? Por que sai laranja? Quando que acontece? Aí ele começou a fazer vários De testes. quantificar, né? Ele metrificou. Media tudo. Boa. Então ele falava, agora saiu verde, agora o grão aumentou, agora o grão diminuiu. E ele ficou testando até ele entender a ideia do gene, que tinha um gene recessivo, Uhum. dominante. Então ele descobriu, e aí hoje a genética é super avançada. Só que no começo, a coisa que ele teve que fazer foi experimentar com ervilha. Mas Mano. ele Criou usou- uma área, né, ele da usou- ciência. É, Ele usou o método científico, um método que já científico. existe há muito tempo. Esse Que é é a o método experimentação. científico, que é a experimentação. Exato. Perfeito. E por que não aplicar experimentação, método científico dentro da sua empresa? Perfeito, cara. Né, velho? Então, mas aí, pra finalizar esse tema e a gente partir pra Eu outro. tenho uma coisa pra falar sobre esse tema ainda, Por mas favor. pode terminar que eu falo Não, é o depois que eu sobre. queria que você falasse mesmo. Na verdade, a minha pergunta pra você, que eu acho que fecha na cabeça do ouvinte esse tema, e aí se você tiver outra coisa você complementa já, é como esse cara vai mudar o comportamento dele pra conseguir fazer isso que você falou. Porque você falou de processo, então você falou de uma forma meio preto no branco, né? Aham. Só que a gente sabe que no nosso dia a dia tem os tons de cinza, do medo, né? Tipo assim, da resistência. Eu queria que você falasse de comportamento, sabe? Beleza, eu até escrevi sobre isso porque foi uma coisa que me marcou muito na minha vida. Eu queria muito ser perfeito, né? Eu acho que essa é uma característica que algumas pessoas têm, assim, de querer estar certo, querer ser perfeito e de querer acertar. Eu queria acertar, eu queria que as pessoas gostassem de mim porque eu acertava. E isso, na verdade, é uma coisa que vem de mim, né? É uma coisa que eu tô buscando no outro uma aprovação pra mim, e aí vem todas essas métricas de vaidade que a gente falou já antes, e elas passam pelo ego, né? Elas passam pelo que a gente sente. Então, quando a gente mistura no ambiente empresarial o ego, a gente atrapalha tudo que tá acontecendo. Porque a gente não tá mais falando de negócio. A gente tá falando de cada um. E se a gente tá falando de cada um, aí complicou. Porque aí eu vou ter minhas questões, se vai ter a sua, se vai ter a sua. Caraca. E como é que isso vai funcionar nesse ambiente? E muitas vezes não funciona por causa disso. Ou então alguém tem que baixar a cabeça Bota no, fé. no ambiente. Não é uma regra de negócio, né? Então, como que a gente faz pra gente... E aí, o que o ego implica, né? Ele implica da gente julgar. A gente julga o outro. Fala assim, não, você tá errado. Ó, pô, você tá errando? Tá vendo? Não sabe fazer. Aí eu já julguei. Ah, você já é o que não sabe fazer, né? Ah, Se o cara errou, ele é errado. É Ele tipo é isso, né? errado. Você pega o erro Pra pessoa, né? do experimento que ele fez na empresa dele, tentou vender de um jeito que não Joga deu pra certo, você fala, pessoa. o cara é errado, o negócio é ruim. isso é um julgamento. Legal. Isso é um julgamento de pessoa, né? A gente tá julgando, ó, você, isso, a gente vai criando como se isso fosse uma verdade, como se aquele nosso pensamento fosse uma verdade só por causa daquelas variáveis que a gente tem. A gente não tá Caraca, dando bota espaço fé, hein? para a pessoa desenvolver. E o julgamento, ele passa... Por que a gente julga o outro? Porque a gente se julga muito. A gente se cobra muito, né? Então, como que a gente faz pra gente tirar o ego do outro dentro da empresa? A gente só tira o outro se a gente tirar o nosso primeiro. Então, a gente tem que parar de julgar o outro e a gente, parando de julgar... A gente só vai conseguir parar de julgar o outro se primeiro a gente parar de se julgar.